Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao NewsLab Webinars. O meu nome é Luciene e nós estamos aqui para falar de saúde mais uma vez com vocês. A nossa convidada de hoje é a Andresa Martins. Ela é biomédica formada pela Unirio, mestre em Química Biológica pela UFRJ, o mestrado em Biologia Molecular em Diagnóstico de Dengue por RT-PCR em tempo real. Especialista em conteúdo médico na Inspirali, que é do grupo Anima Educação. O nosso tema de hoje é diagnóstico laboratorial nas arboviroses. Andresa, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso NewsLab Webinars. Você que já é colunista da revista NewsLab, já participa aqui de várias formas conosco. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Oi, Luciene, tudo bem? Muito obrigada, pela apresentação, pelo convite. É sempre uma honra participar ativamente, né, trazendo sempre informação diferenciada, seja na forma, né, como colunista, já escrevi inúmeros artigos para a Newslab, e também agora apresentando esse webinar para vocês, sobre uma temática que muito me agrada, né, que é falar sobre arboviroses. É, uma curiosidade, eu sou biomédica, né, formada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Unirio, e sempre trabalhei com virologia a minha vida toda, porque sempre tive uma paixão, né, e principalmente pela parte de diagnóstico. E aí, naturalmente, né, no meu mestrado, eu acabei continuando na área de virologia, só que eu fui integrar ao grupo que era um núcleo, né, na verdade, que era o Núcleo de Investigação de Doenças Infecciosas Emergentes. E na época a gente estava com um surto epidêmico de dengue, e de dengue tipo 3, e acabou que o meu mestrado foi voltado para o diagnóstico do vírus dengue, né, do subtipo 3, que na época estava circulando, e utilizando que foi a primeira máquina de PCR em tempo real do Brasil, porque meu orientador, Jack Woodall, que inclusive descobriu e isolou no mundo e no Brasil também vários vírus hemorrágicos e arboviroses, e aí eu pude, né, ter o prazer de desenvolver a minha dissertação. Então, em alguns momentos, eu vou citar algumas situações que eu passei em relação a isso. Mas vamos lá? Bom, então, primeiro de tudo, já que a gente vai falar de arboviroses, talvez muitas pessoas fiquem confusas do termo, né? Arbovirose é a doença. Elas são provocadas por arbovírus. Então, os arbovírus, eles são vírus que vão ser transmitidos por artrópodes, mais precisamente por artrópodes que são hematófagos, como o exemplo, o Aedes aegypti. Mas a gente tem, por exemplo, no Brasil não, né? Mas a gente tem circulando no mundo outros tipos também de artrópodes hematófagos. Ou então, as arboviroses, elas têm como característica de serem, elas são vírus que são mantidos no ambiente silvestre. Só que acontece que a gente sabe, né, com a expansão, né, do homem, é, cada vez mais próximo das regiões, né, de florestas, de mata, esses vírus, eles acabaram, obviamente, chegando ao ambiente urbano. Então, o Aedes aegypti, por exemplo, ele faz parte, né, desse ciclo urbano e onde a gente tem nós, seres humanos, como reservatórios. Então, dentro desse universo das arboviroses, é, claro que eu vou chamar atenção para aquelas que circulam dentro do Brasil, ok? Que a gente tem muitas outras que circulam pelo mundo. Então, neste caso, eu vou falar sobre a dengue, o vírus dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela e o oropus. Bom, eles têm como característica comum que eles são vírus RNA, e claro que por serem arbovírus são transmitidos, nesse caso, por artrópodes. É, o vírus da dengue, desculpa, da zika, da febre amarela, eles pertencem ao gênero Flavivírus e fazem parte da família Flaviviridae.
Já a chikungunya vírus, faz parte, ele é um alfavírus, ele não é um flavivírus, e pertence a uma outra família, que é a Tobaviridae. Já o Oropouche, o gênero dele é esse nome muitas vezes impronunciável, estou brincando, é Orthobuniavírus, ele pertence à família do Peribuniaviridae. Bom, vamos lá. Então, aqui a gente tem tem uns esquemas, né? Ilustrações dos nossos vírus, dos arbovírus em questão. Eles têm, na verdade, como característica, os 4 primeiros, a dengue, a zika, a chikungunya, a febre amarela, deles terem, na verdade, no genoma deles, esses vírus, eles codificam, né, 7 proteínas, que a gente tem a ANS1, a ANS2A, a ANS2B, a ANS3, a ANS4A, a ANS4B e a ANS5, sendo que a ANS1 tem uma importância muito grande no âmbito, né, de diagnóstico laboratorial. Então, essas proteínas, elas vão ser responsáveis nos vírus por ter várias funções, são desde funções reguladoras, né, desse vírus, da expressão dele, como a replicação, como a virulência, como também a patogenicidade deles. Já o Oropus, vocês veem que ele tem uma característica um pouco diferenciada. A gente tem circulante no Brasil, a gente tem 4 genótipos diferentes, ok? E, na verdade, por incrível que pareça, ele é um vírus bastante disseminado no Brasil. E, né, o ciclo urbano, né, onde o homem está aí presente nesse ciclo, é, das 4 arboviroses, tanto Zika vírus, a chikungunya e a dengue. E são, na verdade, transmitidas pela picada da fêmea. Sim, a fêmea ela é hematófaga. O macho ele se alimenta de seiva. Então, infelizmente, sim, a fêmea do Aedes aegypti, ela é capaz, sim, de transmitir quatro doenças ao mesmo tempo, ok? Então, eu trouxe algumas curiosidades. Só a fêmea que ela pica, ela precisa desse sangue justamente para ela fazer, né, para produzir os ovos e assim, né, claro, reproduzir, né, e fazer a postura desses ovos, que são cerca de 150 a 200 ovos em apenas 3 dias. Bom, então a mosquita, o mosquito, a mosquita, ela pode transmitir o vírus durante todo o seu ciclo de vida. E o ciclo de vida é de cerca de 30 dias. Bom, aqui mostrando, né, o ciclo de transmissão da dengue. Então, o mosquito ele pica uma pessoa doente, então o mosquito vai estar infectado, ele vai, obviamente, picar uma pessoa saudável e, obviamente, né, daí a gente tem a transmissão. Então, o vírus ele não é passado de pessoa para pessoa, então a gente precisa do vetor para que a doença, obviamente, ela seja transmitida, ok? Então, nós somos reservatórios. Então, o nosso corpo vai multiplicar, né, obviamente, esse vírus. O mosquito, né, como ele precisa de sangue, ele vai te picar e, obviamente, por exemplo, dentro de um local onde tem vários familiares e está tendo um surto naquele bairro, naquela região, naquele estado. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de mosquito, o mosquito vai picar pessoas infectadas e vai transmitir para pessoas saudáveis. O cenário é um pouco alarmante. Em 2024, para vocês terem ideia, a gente teve cerca de 6,5 milhões de casos. Vou pegar aqui o caso da dengue, tá? Começar por ela, porque é, na verdade, o mais alarmante. Eu trouxe os dados das 4, né, das arboviroses que eu venho citando, mas eu chamo a atenção que em 2024 a gente teve 6,5 milhões de casos, e em 2025 o Brasil ele vem enfrentando o maior surto de dengue da história. Então, esse primeiro dado aqui que eu trouxe, 3,9 milhões de casos, foi nas primeiras semanas epidemiológicas. Então, esse número está muito maior, com certeza. Comparando com os outros vírus, chikungunya, cerca de 125 mil casos,
e Zika 5.900 casos. E lembrando que a gente tem, no caso da dengue, a gente tem 4 sorotipos diferentes, e a gente pode ter co-infecção de 2 sorotipos diferentes, que é o que vem acontecendo com a co-infecção do dengue, né, do dengue vírus tipo 1 e do dengue vírus tipo 2. Bom, aqui esses dados eu trouxe lá do Ministério da Saúde, aproveitando que eu estou falando, né, dos sorotipos circulantes, a gente tem 4. Aqui no mapa do Brasil, a gente consegue ver que a gente tem uma maior, né, circulação. É claro que vai variar de área para área, mas majoritariamente do dengue tipo 2 e do dengue tipo 3, ok? E dengue tipo 1 a gente tem em regiões lá do Nordeste, né, na região norte prevalece mais, né, 2 e 3. Bom, então aqui nesse diagrama de controle, no qual ele é muito interessante, que ele é um gráfico que vai mostrar, né, a incidência, como está ocorrendo a incidência ao longo do período. Então, aqui a gente tem as semanas epidemiológicas, né, aqui nesse eixo, e aqui a gente pode ver, na verdade, que existem outras curvas, né, no qual essa linha azul ela vai representar essa variação, né, dessa incidência. Aqui nessa faixa toda aqui que a gente está vendo em cinza é o que a gente chama de canal endêmico, ok? Aqui ele vai indicar, né, os limites que são esperados, com base, obviamente, em dados que são dados anteriores, mas aqui, como eu falei para vocês, em azul, a variação, né, da incidência, e a gente tem também aqui no tracejado vermelho, que é a chamada de nowcasting, que ela vai justamente corrigir os atrasos de notificação, porque a gente tem atrasos de notificação. Então, ele vai estimar, desculpa, em tempo real, né, os casos no momento atual, né, que está acontecendo, com base justamente nos dados que estão disponíveis, mas ele também permite prever rapidamente se essa incidência, né, ela está subindo ou caindo. Então, eu vou mostrar outros diagramas de controle para outros, né, para outras arboviroses. Então, vocês já sabem o que é. Bom, então, voltando aqui, me desculpa, existem, né, épocas que elas são, os vírus, normalmente são sazonais, mas a gente tem visto aí que a sazonalidade tem sido um pouco diferente em relação a algumas arboviroses. Eu vou explicar já já o porquê. Bom, então, justamente o impacto climático. Então, a gente teve a influência do El Niño e de altas temperaturas. Eu posso dar um exemplo aqui de Curitiba, que até muito pouco tempo a gente estava com altas temperaturas. Curitiba, que nunca foi de ter casos de dengue, está tendo muitos casos de dengue. Talvez agora dê uma caída por conta da diminuição da temperatura. Então, a gente consegue observar que a gente tem uma expansão sazonal, tanto de outubro quanto maio. Então, um período bem grande, né? Então, por isso que a gente está com esses números aí alarmantes, né? Em vários pontos do Brasil. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o histórico aqui da chikungunya. Ela foi identificada lá na Tanzânia em 1952, e os casos, né, que são os casos autóctones, eles começaram no Brasil em cerca de 2014. Então, tem circulando 2 genotipos, o genótipo asiático e, na verdade, esse outro genótipo, que não mix, né? Ele circula, né? Tem até descrevendo East, Central, South Africa. Bom, aqui é também um diagrama de controle da chikungunya em relação às semanas epidemiológicas. Vocês veem que, na verdade, aqui essa área, né, aquela área, aquele canal endêmico, ele já é um pouco diferente do da dengue, mas apesar de, como eu falei para vocês, esse perfil ele tem mudado por conta das modificações climáticas.
A gente tem um pico aqui de aumento, lá pela 17ª, 18ª, semana epidemiológica. Você vê que tem outros picos aqui, né, também. Bom, já em relação ao Zika vírus, que é um pouco mais recente, apesar de ter sido descoberto lá em Uganda em 47, ficou conhecido no Brasil, né, em 2015, justamente porque foi associado aos casos de... a gente teve um surto de microcefalia, na verdade, tanto que em 2015, o Zika vírus ele foi, né, identificado como uma emergência em saúde pública de importância nacional. Aqui então, a gente percebe também que o diagrama de controle é um pouco diferente. A gente vê que, na verdade, os picos são mais esperados depois da 20ª, né, semana epidemiológica, dá uma caída, sobe de novo, e fica nesse vai e vem. Mas, mais uma vez, como eu falei para vocês, esse perfil tem mudado bastante de acordo com as mudanças climáticas. Já em relação à febre amarela, a febre amarela, aqui é um monitoramento que é bastante atual, né, feito de 2024 e de 2025. Aqui a gente tem, né, um triângulo vermelho, os casos humanos, né, aqui as regiões. Aqui a gente tem a região, né, sudeste, prevalecendo aqui em São Paulo. Em primatas não humanos, é o que a gente vê em bolinha verde, concentrado também na região aqui de São Paulo, e a gente vê de Minas Gerais também. O Oropouche, aquele arbovírus que eu falei para vocês que ele era um pouco diferentão, né, dos outros vírus, dos arbovírus, né, que ele é, na verdade, transmitido, são transmitidos pela Aedes aegypti. Aqui, no caso, o Oropouche é pelo maruim. Eu vou falar um pouco sobre isso, mas me antecipando, aqui a gente tem, na verdade, a situação epidemiológica. Nas primeiras semanas, fiquei até bem abismada com esse número de casos. Entre a primeira semana, a quarta semana epidemiológica, só para vocês terem ideia, de 2025, foram confirmados 2.791 casos de Oropouche no Brasil. Então, a gente tem um aumento de cerca de 7,4% quando a gente compara pelo mesmo período, né, no ano anterior, de 2024, que foram registrados 1.596 casos. Então, retificando o que eu falei, é um aumento de 74%, ok? Bom, esses dados são do Ministério da Saúde, no qual a gente vê aqui as áreas onde a gente tem a maior prevalência. Também na região sudeste, né? Descendo aqui um pouquinho, você pega aqui Minas Gerais, você pega São Paulo, Rio de Janeiro, as localidades onde a gente tem a maior prevalência, né? Subindo mesmo, até o Espírito Santo. Bom, acho que eu talvez não tenha falado um pouco sobre ele, o Oropouche. Ele é feito na transmissão dele, né? O homem, assim como nas outras arboviroses que eu citei, ele tem um vetor para transmitir a doença, e nesse caso é o maruim, aquele micromosquitinho que é conhecido com vários nomes, maruim, muruim, mosquito pólvora, né? Que é encontrado em várias regiões. Então, da mesma forma, ele pica um animal infectado. A gente tem o ciclo silvestre, que é na preguiça. Então, o mosquito ele pica lá a preguiça, vai para a área urbana, acaba picando uma pessoa não infectada, acaba, obviamente, proliferando o vírus. E, obviamente, o mosquito ele acaba também transmitindo para outras pessoas saudáveis. Então, nesse ciclo, né, urbano, a gente tem a participação do Culex, que é muito encontrado nos ambientes urbanos, tá? E ele também pode ocasionalmente transmitir o vírus dessa forma. Bom, então,
a gente tem um desafio muito grande, né? Principalmente porque a gente tem sintomas, é, são cerca de 16 sintomas que coexistem entre essas arboviroses. Então, por isso que é importante, né? O diagnóstico ele é feito, sim, através desses sintomas, através da clínica. É muito importante que seja feito o diagnóstico diferencial, e o diagnóstico diferencial ele vai ser feito, né, por eliminação, porque algumas dessas arboviroses elas têm como sintomas um pouco diferenciado uma das outras. Mas é claro que o diagnóstico laboratorial ele é o confirmatório. Mas lembrando que aqui, só para vocês terem ideia, tem que ser feito o diagnóstico diferencial de inúmeras doenças que, na verdade, compartilham os mesmos sintomas que as arboviroses, como sarampo, a rubéola, até mesmo Covid, a influenza, a leptospirose, entre outros. Então, são 16, né? Então, a gente vai desde cefaleia, mialgia, artralgia, com frequência e intensidade diferente. A gente tem edema nas articulações, e a gente vai ver que algumas delas são representadas aqui, né, terem mais, por serem mais leves ou mais intensos. Se a gente pega aqui a chikungunya comparado com a dengue e com a zika, a chikungunya ela é bem característica pela artralgia, pela dores nas articulações, e inclusive, gente, há relatos, e eu conheço pessoas muito próximas a mim, que mesmo mais de 1 ano, 2 anos depois de terem tido a chikungunya, continuam com dores nas articulações, ok? Diferentemente da zika, onde os sintomas eles se manifestam muito na pele, né? Muita coceira. Mas percebemos aqui, por exemplo, levando em consideração a artralgia que eu estava falando, você vê que na dengue é uma cruz, na zika 2, na chikungunya 3. A Oropus também compartilha, né, dessa frequência e da intensidade, apesar da intensidade ser leve no Oropus e no chikungunya ser considerada de moderada a intensa. Então, você imagina, né? A gente aqui nesse quadro, a gente tem, que também é do Ministério da Saúde, a gente tem dengue, zika, chikungunya, oropus, febre amarela e covid. A gente vê que na dengue a febre ela tem duração de 2 a 7 dias, na zika normalmente sem febre ou febre baixa, né? A pessoa pode ficar também subfebril, 1 a 2 dias. Na chikungunya, caracterizada por febre alta, acima de 38, por 2, 3 dias. No Noropuxo mais alta ainda, a febre pode chegar entre 39 e 40 graus, e por um tempo mais prolongado, de 5 a 7 dias. Na febre amarela também, né, de 39 a 40 graus. E no Covid a gente tem uma febre um pouco, né, mais amena. Então, só para vocês terem ideia aqui, em relação à mialgia, a dengue, ela também tem uma intensidade grande. Inclusive, a dengue, a palavra dengue, ela vem de um dialeto lá de Zanzibar, que chamava Kedenga Pepo, que queria dizer golpe por mau espírito. Tanto que ela é conhecida hoje como doença de quebra-ossos, né? Então, de Kedenga Pepo, ficou dengue. Então, só quem teve sabe exatamente, assim como é relatado pelas pessoas que têm oropus e febre amarela, das dores que são muito intensas, né? Tanto da dengue, do oropus e da febre amarela, diferentemente do que acontece na zika e na chikungunya. A chikungunya, como eu falei para vocês, ficando mais nas articulações. É, outra coisa interessante em relação à chikungunya é o edema, que também pode acontecer na articulação. Eu me lembro durante a pandemia, uma vizinha a minha teve chikungunya, as articulações dela ficaram enormes, inchadas, vermelhas, quentes, é, e ela ficou achando que poderia ser um monte de outra coisa, até chegarem ao diagnóstico demorou um pouquinho. Bom, então a gente tem o exantema também, que é aquele vermelhidão, que é chamado também de rasco cutâneo. Então, ele pode ter uma variabilidade diferente aqui, né? Você vê que essas manchas, elas, na zika, ela só aparece logo nos primeiros dias, né? Primeiro e segundo dia.
Já a chikungunya do segundo ao quinto, a Oropouche do terceiro ao sexto. Na febre amarela é raro, né? No Covid, a gente teve pessoas apresentando exantema, e na dengue aqui, ela surge entre o terceiro e sexto dia. A parte respiratória, no Covid, obviamente, a gente tem, né, a mais intenso. Não descartando, gente, eu já vi tanto sintoma, eh, na verdade, uma clínica tão diferenciada para dengue que vocês não podem imaginar. Desde encefalopatia, para hepatite secundária, eh, comprometimento pulmonar, entre outros. Então, por isso que é importante que seja feito o diagnóstico diferencial aqui. Perda de paladar, né, que na COVID, esse aqui é um ponto chave, né, para fazer esse diagnóstico diferencial. A coriza também, de vírus respiratórios, náusea e vômito, que é muito, né, como eu posso ser evidente, na dengue e no Oropouche, na febre amarela e também, né, na chikungunya. A conjuntivite, que foi o caso que eu vi, apesar de aqui aparecer como 30%, né, dessa minha vizinha, e ela teve conjuntivite, mas sendo que na Zika, cerca de 50% a 90% dos casos apresentam conjuntivite, é mais raro de acontecer na dengue, né? E a gente tem aqui no Oropouche, na febre amarela e no Covid ausente. A dor retroorbitária, que é a dor nos olhos, bem característica da dengue, né, e no Oropouche também. A Covid também ela apresenta uma intensidade aí intermediária. Alterações, né, nas discrasias hemorrágicas, a gente sabe que a dengue ela pode evoluir para um quadro hemorrágico, né? Você tem pessoas que são assintomáticas, oligossintomáticas, com baixos sintomas. Eu, por exemplo, eu tive dengue, mas eu não tive sintomas, eu tive sintomas imperceptíveis praticamente. Eu descobri durante a minha dissertação de mestrado, desenvolvimento lá, né, na parte de campo, das análises, né, no qual eu usei meu sangue achando que ele poderia ser um controle negativo, e eu descobri que eu tinha tido dengue. Então, é muito comum de apresentar discrasias hemorrágicas na dengue e na febre amarela também, tá? Aqui no chikungunya é menos incomum. E na Zika, a gente sabe que, na verdade, o vírus também tem um tropismo pelo sistema nervoso, por isso explica os casos, né, de microencefalia. A gente tem aqui três cruzes, né, o que chama atenção por esse acometimento neurológico, principalmente em crianças nascidas de mães que estavam, né, com Zika vírus durante a gravidez. Então, a gente sabe, independentemente de ser Zika ou não, de que a placenta ela não é uma barreira 100%, e a gente pode ter transmissão vertical, mas a Zika ficou bastante conhecida em relação à transmissão vertical por causar, desde a microencefalia, a inúmeros tipos de malformações, inúmeras aberrações, inúmeros tipos, desde a anencefalia, desde a agenesia de membros, entre outros, incompatíveis muitas vezes com a vida. Bom, então não é uma tarefa fácil. Vocês viram que o diagnóstico não é uma tarefa fácil de distinguir não só as três, né, de todas as doenças, as arboviroses citadas aqui. Então, vai ser baseado nos sintomas, nos exames físicos, porque, obviamente, cada uma tem a sua peculiaridade, e, obviamente, dos exames laboratoriais, é onde a gente vai adentrar agora. Bom, a gente tem inúmeras possibilidades para o diagnóstico, né, que eu peguei como exemplo, a dengue, a zika e a chikungunya. Apesar o Oropouche também entra, né, eu vou falar sobre mais à frente mais um pouquinho, mas aqui em relação à dengue, os principais dengue, zika e chikungunya, os principais testes que a gente tem são os testes moleculares, né, que é o RT-PCR, por se tratar de vírus RNA, a sorologia, para detecção, né, de anticorpos, tanto IgG como IgM, e a gente também, eu vou mostrar mais aí à frente,
do antígeno, né? Justamente uma daquelas proteínas que eu mostrei para vocês, a NS1, que tem se mostrado bastante, na verdade, sensível e principalmente importante nos primeiros dias, porém com reação cruzada para outros flavivírus, ok? Então a gente percebe que os exames moleculares eles precisam ser feitos logo nos primeiros dias. Isso se dá por quê? Né? Então, é natural que quando inicia a infecção, que a gente tenha um aumento, né, da carga viral no organismo. Então, justamente o RT-PCR em todas as suas formas, o clássico, em tempo real, entre outras formas, é, a gente depende da carga viral, ok? Então, da quantidade de vírus. Diferentemente do NS1, que a gente detecta a proteína. Então, mesmo que a gente tenha uma quantidade mínima de vírus ali circulante, mesmo quantidades que não podem, né, no qual o PCR ele não consegue detectar, o NS1 ele consegue, né, mas logo mesmo nos primeiros dias. Mas lembrando que conforme a gente vai produzindo anticorpos, essa carga viral vai diminuindo, por isso que não é interessante, depois do quinto dia do aparecimento dos sintomas, de fazer, na verdade, o RT-PCR. Então, daí em diante, seria interessante fazer a sorologia. Mas, então, antes do teste molecular, como eu falei para vocês, tem o antígeno, o NS1, a detecção do antígeno NS1, que ele consegue, antes mesmo do RT-PCR, confirmar, né, se a pessoa tem, no caso, dengue, zika ou zika ou chikungunya. Então, a detecção, como eu falei para vocês, pode ser feita através do vírus, né, dos antígenos virais, no caso da proteína NS1, nos primeiros, assim, logo bem no início mesmo, ok? Mas aí você tem duas formas, né? Porque você tem tanto a utilização do antígeno como também do PCR, porque o PCR é super indicado, o RT-PCR nos primeiros dias. Pode ser feito também isolamento viral. Óbvio que, por exemplo, eu trabalhei na Fiocruz, no Instituto Fernandes Figueira, a gente fazia isolamento viral, mas não é uma coisa comum se fazer na área de diagnóstico de forma rotineira, né? Lembrando aqui dos primeiros dias, o RT-PCR, logo, né, entre o primeiro e o quinto dia do início dos sintomas, e sendo que aqui a sorologia. A sorologia a gente tem visto muitas peculiaridades, muitas situações. Acontece muito próximo de mim, as pessoas sempre me ligam, me procuram, né, por saber que eu trabalhei tanto tempo com dengue, e enfim. Aconteceu até muito pouco tempo com minha sobrinha. Rasco cutâneo, vômito. Eu, ainda mais na Bahia, eu não moro mais na Bahia, mas eu morei lá por 13 anos. Hoje eu moro em Curitiba. E lá, uma das regiões, a gente tem casos constantes, um número alto de casos. Eu falei, isso é dengue. Isso está com cara de dengue, enfim. Aí foi, né, fazer uma consulta. Foi feito, na verdade, naquele mesmo dia, tanto GG e GM, e não deu nada. Não foi feito o PCR, justamente porque o plano dela não cobrava o PCR. E o resultado, obviamente, ela teve que repetir. E muitos dias depois somente que foi detectado, né? Porque a gente sabe que a produção de anticorpos, né, o GG, anticorpo de memória, IgM, que é na fase, né, aguda, no caso IgM, você pode ter a produção do sexto ao 30º dia do início dos sintomas. Isso pode variar muito de indivíduo para indivíduo, ok? Então, só recapitulando aqui, a detecção do antígeno, né, NS1, entre o primeiro e o quinto dia, o RT-PCR, entre o primeiro e o quinto também, são as duas formas, né? Mas a gente sabe que nem todo lugar tem disponível, a gente também está falando do ambiente do SUS. É, Apesar de no SUS a gente ter, assim, um RT-PCR, mas pode acontecer daquela unidade, né, não ter, na verdade, o teste.
e a gente contar com a NS1, que é uma ótima opção, tá bom? De alta sensibilidade, especificidade, e com a sorologia. Bom, aqui eu fiz só um geral, né? Então a gente vê que para todos, seja febre amarela, chikungunya, para o Zika, a gente também tem o PCR e, na verdade, a NS1 nos primeiros dias, vai ficar repetitivo se eu falar para vocês, né? Mas repara que é sempre nos primeiros dias. O que vai variar é realmente a sorologia para detecção, por exemplo, aqui da chikungunya, ela varia a produção de IgM, a coleta ela pode ser feita entre o sexto e o 45º dia do início dos sintomas. Então, vocês veem que há uma variabilidade muito grande, ok? A sorologia aqui para febre amarela, elas são recomendadas a partir do 5º dia também, mas variando, né? A gente tem a janela, né? A janela imunológica, e essa janela pode ter uma variação de indivíduo para indivíduo. Aqui o Zika, o NS1 e o isolamento, diferentemente das outras, ela começa mais a partir do 4º, 7º dia, do início dos sintomas. Então, nesse caso aqui, o mais rápido aqui nesse caso seria o RT-PCR. Mas lembrando que, como a gente tem o vírus Zika, a gente tem, né, a transmissão vertical, inclusive também pelo sexo, tá, gente? Inclusive, eu falei em alguma palestra ou alguma aula que eu dei recentemente, que ela pode ser considerada, assim, uma doença sexualmente transmissível. É claro que é para a pessoa transmitir para outra através do sexo, ela tem que estar na fase aguda da doença com uma carga viral alta. Então, se a gestante, então vocês veem que aqui nessa tabela, a gente tem a gestante sem xantema, com um feto já feito, né, através do teste de imagem, feito, na verdade, né, a confirmação, né, de que se tem esse feto microencefálico. A gente tem a gestante com o exantema, com ou sem feto microencefálico, e também, né, a análise da amostra do recém-nascido com a microcefalia. Bom, então, nessa gestante aqui sem o exantema, que tem o feto microencefálico, o número e períodos de coleta é feito dessa forma. São 2 coletas, né? A primeira coleta no momento da confirmação dessa microcefalia, do feto. A segunda coleta é feita de 3 a 4 semanas após a primeira coleta. Já, na verdade, na gestante com exantema, com ou sem o feto microencefálico, as 2 coletas são feitas. A primeira, 3 a 5 dias após o início dos sintomas, e a segunda coleta de 3 a 4 semanas após a primeira coleta. E no recém-nascido, é feito a coleta logo, né, que ele nasce, né, recém-nascido, e é feito, na verdade, também o teste de biologia molecular também, tanto a sorologia como os testes de biologia molecular. Bom, então, a gente vê que o diagnóstico laboratorial tem uma importância muito grande, porque é a partir dele que são definidas condutas, né? Se eu tenho um diagnóstico precoce, eu posso ter a redução desse indivíduo, né, ser diagnosticado de forma mais precoce, o que pode reduzir os óbitos. É importante também para notificação e vigilância. Para o planejamento de ações, todas as ações envolvidas nas arboviroses, para dengue também, não foge a regra, baseia-se justamente no diagnóstico laboratorial. É a partir disso que a gente tem planejamento de ações. E também o suporte à saúde pública. Então, a partir disso é que eu vou dar um exemplo para vocês. Então, você tem guias e diretrizes. Aqui são os guias e diretrizes do Ministério da Saúde em 2025. Então, depois eu vou deixar o link para vocês, aqui no caso da Diretriz Nacional para Prevenção e Controle das Arboviroses dentro do âmbito urbano.
Então, dentro desse espectro que a gente está falando, a gente tem desde guias para enfermagem, guias para agentes comunitários, a gente tem as diretrizes nacionais que têm que ser atualizadas, a gente já tem de 2025, planos de contingência, e a gente também tem o que é chamado de manejo clínico sindrômico, que é feito na região do Amapá e do Pará. Então, aqui está o link, mas eu vou deixar lá para vocês poderem baixarem essas informações. Então, quais são os desafios laboratoriais diante dessas epidemias? Eu vivi isso, alta demanda, os laboratórios muitas vezes não dão conta, e aí você tem testes que demoram muito para sair o resultado. Eu vou falar para vocês exemplo do âmbito público, né? O LACEN, a Fiocruz são os laboratórios de referência, e eu me lembro de que nesse surto epidêmico do dengue vírus tipo 3, durante o meu mestrado, né? Foi lá em 2002, os resultados estavam demorando muito, tanto que as pessoas saíam com um chamado que era febre de origem obscura. Tanto que a minha dissertação de mestrado foi justamente pegar os casos de febre de origem obscura e testar para dengue, para saber se era um dengue, na verdade era dengue nesse caso. Então, é muito necessário que se tenha laboratórios de apoio. Claro que a gente laboratórios particulares é um pouco diferenciado, a gente vai ter uma rede muito ampliada. Mas eu estou falando de milhares e milhares de pessoas na população. Quando a gente tem um surto epidêmico, claro que esses laboratórios de referência eles acabam ficando sobrecarregados. E aí também é o que leva à escassez de insumos, isso independentemente se é privado ou público. A gente tem desafios justamente por ter co-infecção, por a gente ter, na verdade, interferência né, flavivírus, de ter interferência, né, no resultado de um exame para o outro, acaba se tornando um diagnóstico complexo também, as reações cruzadas, como eu acabei de falar para vocês, e um desafio também muito grande é a integração clínica com o laboratório. Muitas vezes isso não é uma conversa, né? Então, aí surgem as discrepâncias. Claro que a gente avançou bastante tecnologicamente, hoje com a bioinformática, com a inteligência artificial, com os novos testes moleculares, é notável, né, que esses avanços tecnológicos eles têm um papel muito importante na resposta, né, a essas epidemias de arbovirose. Aqui eu vou dar só um passão para vocês, né, o exemplo do RT-PCR multiplex. Hoje você consegue fazer numa única amostra testar para chikungunya, zika e dengue. Olha que massa. Os testes de point of care, né, os pockets, chamados pockets. Eu vou mostrar mais à frente para vocês alguns desses avanços tecnológicos. Claro que não é impossível eu mostrar tudo. Inclusive, eu estava conversando com a Luciene, que eu quero escrever um artigo, né? Eu sou colunista da NewsLab, eu quero escrever um artigo justamente mais aprofundado sobre esses avanços tecnológicos, ok? Então, fiquem de olho, porque em breve provavelmente vocês vão ver alguma publicação minha. Eu vou estar publicando no meu LinkedIn lá, Andresa Martins. Meu nome é Andresa Patrícia Marinho de Souza Martins, mas acho que com a Andresa Martins vocês acham, né? Está lá que eu sou especialista em conteúdo médico. Hoje eu trabalho para o Grupo Inspirali, faz parte do Grupo Ânima de Educação, escrevo conteúdo médico para pós-graduação médica e bastante variado. E muita coisa também envolvendo, né, a parte de diagnóstico. Bom, então aqui, só para vocês terem ideia, eu peguei esse artigo, um artigo até recente, de 2024, no qual é feito justamente numa região em Tocantins, e mostrando, também vou deixar o link para vocês baixarem o artigo, mas tem outros também, falando do multiplex. O multiplex ele é capaz de detectar, como eu falei para vocês, vírus de formas simultâneas, tanto dengue, zika e chikungunya.
Na minha época, eu conseguia, no caso da dengue, a gente conseguia detectar os 4 sorotipos circulantes. A gente tinha um blend, né, de vírus, né, da dengue, e depois a gente fazia de forma individualizada, mas a gente tem um multiplex, obviamente, isso é bastante importante, principalmente se falando de diagnóstico diferencial em epidemias. Então, ela é capaz, né, do multiplex, e olha só, multiplex em tempo real. Tempo real, literalmente, a gente consegue ver a amplificação desse material genético em tempo real. Então, mesmo cargas virais mais baixas, é capaz de amplificar esse material genético e a gente ter a detecção. Então, você imagina isso dentro de um surto epidêmico. Hoje a gente tem formas, né, muito rápidas que essa informação ela seja, na verdade, dada ao médico, ao paciente. Só para vocês terem ideia, esses resultados eles são rápidos, eles são dados até em algumas horas, mas o grande problema é que a gente precisa de pessoas capacitadas, né? Então, para liberar esses laudos é que demora mais tempo. O teste em si é bastante rápido, o que demora é a liberação, justamente, né, se a gente está dentro de um surto, muitos casos, há muitos testes sendo feitos simultaneamente. E a gente também tem o PCR digital, para quem não sabe, ela é mais ainda sensível, mas mais sensível que o convencional. Ele é capaz de detectar cargas assim mínimas, muito baixas mesmo. Então, é muito indicado esse PCR digital para no início, né, da infecção ou na fase justamente de recuperação. E, claro, quando eu trabalhei aqui em Curitiba, justamente numa empresa que produz, né, testes rápidos e testes moleculares para serem feitos, né, de forma pocket, né? A gente vê realmente que são testes cada vez mais sensíveis, né, e específicos, e bastante importantes, principalmente para estudos epidemiológicos e para vigilância epidemiológica também. O CRISP, eu chamo de CRISP, o CRISP, né, ele usa uma tecnologia que é chamada de edição gênica, né? A edição gênica por CRISP. Então, ela detecta o RNA viral de uma forma super, ultra, mega específica. Ele pode ser portátil, barato, quando adaptado, né, para tecnologias como o caso do point of care, no qual estou falando sem necessidade de laboratório, porque ele pode ser feito em loco. Então, você imagina em aldeias indígenas, em locais remotos, de difícil, né, acesso a laboratórios, etc. Ele é rápido, super rápido também, e por incrível que pareça, um teste barato, também com resultados com cerca de 1 hora. A gente tem os biosensores, né, utilizando também os dispositivos portáteis, e aí você tem, eles são são utilizados biosensores eletroquímicos, inclusive eu trabalhei na HiLab. A HiLab, ela é uma empresa que ela produz justamente esses testes de point of care, usando biosensores, ok? Mas falando de uma forma geral, né, são testes que eles vão detectar tanto antígeno quanto anticorpos bastante específicos, eles têm uma alta precisão. E olha que legal, gente, eles podem ser acoplados a smartphones, tá? E usado em campo, que isso é bastante importante, né? Por exemplo, em zonas endêmicas, onde a gente tem pouco acesso a laboratórios, isso é um diferencial. Quando a gente fala né, a gente está falando desses biosensores eletroquímicos, óticos ou os baseados em papel mesmo, que a gente vê, né, tipo teste de gravidez, eles mudam de cor, a gente sabe quando entra em contato com o vírus, porém, eu vi alguns aparelhos de que, além da mudança de cor, por inteligência artificial,
esses padrões visuais, eles alimentam, né, a IA. Eu estou falando, por exemplo, da Arlab, né, em loco, ah, fez lá o teste, reagiu. O próprio aparelho, ele, né, ele detecta a imagem, isso é mandado pela nuvem, e aí em tempo real você tem um double check aí, né? Porque você tem tanto o resultado do teste ali, né? Porque ele vai estar reativo, dá para ver, mas ele também vai para o laboratório, onde tem biomédicos e entre outros profissionais, onde vou dar o double check desse resultado. O que é bastante interessante e bastante necessário, repetindo mais uma vez, em zonas endêmicas e que têm dificuldade, né, não têm acesso a laboratórios. Então, a gente vê vários projetos no Brasil sendo, na verdade, tocados, usando justamente esses biosensores eletroquímicos, biosensores óticos, né, ou eles são baseados em papel, justamente para o diagnóstico de arboviroses. A gente também tem a nanotecnologia para diagnóstico, que é o uso de nanopartículas, que faz com que amplifique os sinais para que seja detectado, né, tanto antígenos quanto anticorpos. Então, a gente permite diagnósticos cada vez mais sensíveis, mesmo com quantidades muito pequenas de vírus. No caso, vou dar o exemplo, a nanopartículas de ouro que são usadas nos testes rápidos, que são feitos a leitura por smartphone. Então, olha que bacana. A gente também tem a inteligência artificial aí nesse contexto, né? E a inteligência artificial e learning machine, que é o aprendizado de máquina, onde você tem a análise desses dados clínicos, a análise dos dados laboratoriais, imagens, justamente para você prever as arboviroses ou de fazer diferenciamento entre elas, né? Os algoritmos, eles sendo treinados, né? Se eu tiver uma boa base de dados, pode auxiliar assim, médicos, profissionais a decidir qual exame que ele vai usar, a interpretar resultados com maior precisão. Inclusive, eu falei, eu tenho um artigo que eu escrevi para a Newslab falando sobre a inteligência artificial na área, né, na área laboratorial. A gente tem o sequenciamento de nova geração, que é o NGS, que vem, né, que é uma opção bastante atual, que eu posso dizer para vocês, no qual a gente permite sequenciar o genoma do vírus. Então, a gente tem os vírus, a gente sabe que ele tem por característica de sofrerem mutações, né? Então, a gente vai ter variações gênicas mesmo, que podem, elas vão impactar na virulência, né? Na capacidade de ter casos mais graves ou menos graves. Então, é bastante importante que seja feito, né, esse sequenciamento genômico para saber quais vírus aí a gente tem, quais genomas que a gente tem aí circulantes, né, a partir justamente das amostras clínicas. Então, a partir, obviamente, do NGS, a gente consegue identificar novas cepas, mutações, e é super importante para a vigilância epidemiológica. Ainda é caro, né? E é muito mais usado, obviamente, em pesquisas ou centros especializados. Mas, de qualquer forma, amostras que são utilizadas ali, né, para de um dia a dia, que eu digo para vocês, nos laboratórios privados do SUS, essas amostras depois podem ser encaminhadas para os centros de referência para que sejam feitos justamente o sequenciamento para entender o que a gente tem surtos no qual a gente tem uma quantidade de óbitos em determinada região, isso tem a ver com, né, com essa mudança do genoma do vírus. A gente tem, hoje em dia, testes sorológicos de alta precisão, isso é fato. Então, a gente cada vez mais tem testes de ELISA e tanto de imunocromatografia, que são, né, que é a base dos testes rápidos, né, de papel, como eu falei para vocês.
no qual você usa, né, anticorpos monoclonais, cada vez mais específicos. E é bastante importante a gente lembrar de que esses testes sorológicos de alta precisão, eles reduzem, em termos de diagnóstico, a reatividade em relação à reação cruzada entre dengue e a zika, por exemplo, que é um problema nos testes mais antigos. Inclusive, olha que barato, pessoal, alguns modelos eles já estão, né, validados com IA acoplada à leitura automatizada, o que, na verdade, torna rápido, mais preciso esse diagnóstico. A gente também tem as plataformas integradas aos pockets, né, aos point of care. Eu trabalhei com point of care e era justamente integrada à plataforma de diagnóstico. Então, tem os chamados sistemas portáteis Lab on a Chip, onde integra extração, amplificação, detecção do RNA viral em um único dispositivo. Ave Maria. Então, a gente tem exemplo aqui do Gene Expert, BioFire, do Female Array, ou, né, dispositivos miniaturizados, que é o caso da Relab, que são dispositivos muito pequenos, gente, que são utilizados, obviamente, para a detecção de arbovirose. Até eu trabalhei no período que eu trabalhei na Relab, se tinha dengue, zika, e acho que também estava implementando chikungunya. Bom, então a gente tem bastante, uma relevância clínica e epidemiológica muito, né, grande em relação a quando a gente está falando de diagnóstico laboratorial, né? A gente tem a relevância clínica, clinicamente falando, claro, né? E epidemiológica do diagnóstico de uma forma geral, porque você tem uma conduta médica que é direcionada, né? Então, se eu tenho testes cada vez mais confiáveis, eles vão garantir que a gente tenha condutas terapêuticas mais precoces, inclusive quando a gente está falando de internamento, a gente está falando de suporte venoso, notificação e vigilância, né? Laboratórios, principalmente os laboratórios que alimentam sistemas como o SUS notifica e o Senam. Também no controle vetorial e gestão de riscos, a gente tem esses dados laboratoriais, eles vão guiar, né, o trabalho dessas equipes em campo. O monitoramento de linhagens virais, como via NGS, que eu acabei de falar para vocês, do sequenciamento, né, genômico. Então, a gente faz a genotipagem viral, que vai, obviamente, é super importante para desenvolvimento de estratégias, isso é extremamente importante, né, colabora para o desenvolvimento de estratégias de saúde pública, né, para desenvolvimento vacinal. A conduta médica direcionada, está repetido aqui, me desculpa, aliás, ficou repetida essa parte aqui, depois eu vou fazer a retificação desse material. E eu falo por experiência própria, né? Eu trabalhei tanto nos bastidores diretamente, né, com o diagnóstico, que cada vez mais, né, essa evolução na área médico-laboratorial, ela permite que a gente tenha o laboratório clínico, ele tem um papel muito importante, e com esse surto que a gente está tendo da dengue, a gente pega o exemplo da dengue, o laboratório clínico ele tem um papel muito importante, um papel que foi ampliado, porque ele não se restringe somente à confirmação, né, diagnóstica, mas o laboratório se torna um protagonista, não é verdade? Em todos os eixos, né, a resposta em relação às arboviroses, tanto clínico, epidemiológico e político, ok? E também tem um papel, né, ampliado no que se fala na consolidação de uma rede de diagnóstico que seja robusta, que seja equipada, né, distribuída de forma equitativa, porque isso permite, né? Que se você tem o aumento do número de casos, faz com que tenha mais investimento nessas áreas, né? E é bastante importante para o controle dessas arboviroses no Brasil. Então, eu destaco aqui o papel dos laboratórios é estratégico e central.
né. Então, essa inovação tecnológica que eu mostrei para vocês, no qual eu vou depois destrinchar, prometo para vocês, num artigo, que eu vou publicar, na Newslab, ele pode, na verdade, aliviar, né, os desafios que a gente falou ali anteriormente, mas claro que requer investimento e capacitação, isso é fato, né, não tem para onde correr. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que eu trouxe um apanhado geral. Eu, como professora há mais de 20 anos, eu sempre acho, né, Luciane, que está faltando alguma coisa. Eu falei para você antes, né? Eu fico na ânsia de querer trazer sempre mais e mais informações, mas eu me comprometo a fazer em blocos, trazer essas informações em blocos para vocês através da Newslab, né? Para que vocês estejam sempre aí por dentro, né, do que a gente tem de mais novo. E falou em inovação, eu adoro. Com certeza, sempre aulas e artigos muito complexos e completos, né? Muito obrigada. Como sempre, uma valiosa participação aqui, uma contribuição sensacional para a revista Newslab, sem dúvidas, para todos os nossos leitores. Agradeço demais por ter aceitado mais um convite nosso. Agradeço a todos vocês pela audiência. Espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Se tiverem mais dúvidas, quiserem entrar em contato, ela deixou aqui a página dela do LinkedIn. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo. Deixe sua pergunta. Confira as redes sociais dela, que também tem bastante conteúdo. E até a próxima. Eu posso só, não é de praxe, mas agradecer ao convite, Anislav, e ao seu convite Claro. também. Então, muito obrigada, tá, pessoal? Espero que vocês tenham curtido e gostado. Esse foi o intuito. Claro que Muito sim, obrigada. aqui a casa é sua. Ela já deixou aqui um compromisso público sobre o artigo escrito, né, na Newslab sobre esta aula, e eu espero que em breve ela esteja aqui gravando mais uma aula para a gente sobre outro ou a continuação deste. Muito obrigada, Andresa. De nada. Até a próxima, pessoal.